Os livros apócrifos, ao longo do tempo, vêm trazendo muita polêmica. Muitas pessoas acreditam nestes livros, outras pessoas não acreditam nestes livros. E o motivo se dá justamente porque estes livros apócrifos, por assim dizer, não são aceitos por todos os leitores e estudantes da Bíblia. Tudo começa quando os apóstolos começam a fazer seus escritos, que hoje conhecemos como o Novo Testamento. Com a morte dos apóstolos, foram surgindo ao longo do tempo vários escritos que contavam, por vez ou outra, a história do povo hebreu, de Jesus, de algum personagem bíblico que andou com Jesus, alguma coisa do Antigo Testamento e etc. Eram várias escrituras misturadas, e as polêmicas em torno disso começaram desde o princípio destas escrituras. As pessoas chamavam estes escritos de apócrifos. Mas o que quer dizer a palavra apócrifo? A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, que significa oculto, não original, falso, suspeito, coisas do Paraguai, coisas feitas pelas empresas Vagabundex S.A. Tudo aquilo que é uma versão tabajara do original. Tudo que é xing-ling, baseada, camelô, aquela liquidação 3x10 que no final não vale nada, é o famoso fim de feira. Qualquer coisa que não tem uma origem conhecida, não tem um pedigree, não tem uma dinastia, seria mais ou menos uma obra vira-lata, não traz uma identificação ou assinatura, não tem uma referência certa, é uma coisa obscura, sem autenticação, não é do autor que se atribui, é alguma obra que não tem uma autenticidade provada, comprovada, ratificada, ou seja, tem a sua origem suspeita, duvidosa, é uma coisa espúria. Tudo isso quer dizer apócrifos. E este conceito nasceu muito tempo antes da concepção da Igreja Católica Apostólica Romana. E lembrando que o gnosticismo, que os apóstolos combatiam com fervor, ganhou terreno e virou a Igreja Católica Apostólica Romana. E estes textos apócrifos, pelo menos alguns deles, fazem parte da Bíblia Católica. Os livros apócrifos são vários, eram centenas no mundo antigo. E o que sobreviveu e chegou até nós é um pequeno vislumbre do que era a confusão na época. E como eu disse, alguns destes livros apócrifos foram incluídos na Bíblia. Isso aconteceu por causa da Reforma Protestante que incendiou a Europa. Porque vocês sabem, a Igreja Católica dominava a cultura, o comércio e a vida de todos na Idade Média, e no período da Renascença, por conta de suas heresias, que até hoje existem, Martinho Lutero e outras pessoas lutaram contra as heresias pregadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. E no ano de 1517 foi oficializado a Reforma Protestante. O circo pegou fogo e a guerra religiosa foi declarada. Nesta época, os protestantes se opunham violentamente às doutrinas heréticas que eram pregadas pela Igreja Católica. Eu vou citar algumas delas: a doutrina do purgatório, oração pelos mortos, salvação pelas obras, batismo de crianças, rezar perante imagens, fazer reza em nome de alguma imagem, virgindade perpétua de Maria, e etc, etc, etc. Como a guerra ficou muito intensificada, a Igreja Católica teria que fazer alguma coisa para não perder seu espaço. E para não perder seu poder, a Igreja Católica reagiu. E ela fez a Contra-Reforma. Então, no dia 8 de abril, no ano de
1546, durante o período conhecido como Contra-Reforma, foi aprovado, promulgado e colocado os livros apócrifos na primeira edição da Bíblia Católica, com estes apócrifos selecionados. E deu-se tudo isso em 1592, com a autorização do Papa Clemente VIII. E estes livros são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, também conhecido como Sabedoria do Filho de Siraque ben Sira, Primeira e Segunda Macabeus, Baruque e mais alguns textos do livro de Esther e Daniel. No caso é Esther, capítulo 10, dos versículos 4 a 16 e 24. E Daniel, capítulo 3, 24 ao 90. E capítulo 13, versículo 14. Mas o que diz nestes livros apócrifos que estão na Bíblia Católica? O livro de Tobias, por exemplo, foi escrito no ano 200 a.C. Neste livro, conta a história de bondade de Tobiel, que era pai de Tobias, e alguns milagres preparados pelo anjo Rafael. Já o livro de Judite, que foi escrito em 150 a.C., é a história de uma heroína viúva e formosa que salva sua cidade enganando um general inimigo, decapitando-o. O livro de Baruque, que foi escrito em 100 a.C., apresenta-se como sendo escrito por Baruque, o cronista do profeta Jeremias, numa exortação aos judeus quando da destruição de Jerusalém. O livro de Eclesiástico, que foi escrito por volta de 180 a.C., é muito semelhante ao livro de Provérbios. A Sabedoria de Salomão, que foi escrito por volta de 40 a.C., fala sobre a luta contra a incredulidade e a idolatria do epicurismo, que era uma vertente da filosofia grega na era cristã. Já 1 Macabeus, que foi escrito por volta de 100 a.C., descreve a história de 3 irmãos da família Macabeus, que no chamado período interbíblico, que vai de 400 a.C. a 3 a.C., lutam contra os inimigos dos judeus, visando a preservação de seu povo, religião e sua terra. 2 Macabeus é a continuação de 1 Macabeus. É mais um relato paralelo, cheio de lendas e prodígios de Judas Macabeu. Já os acréscimos ao livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 13, sobre a história de Susana, conta a lenda de Daniel que salva Susana de um julgamento fictício. E o capítulo 14, que é Bel e o dragão, contém histórias sobre a necessidade da idolatria. E o capítulo 3, do 24 a 90, é o Cântico dos 3 Jovens na Fornalha. Como livros normais, estes livros não têm problema de serem lidos, mas é complicado aceitar estes livros como escrituras sagradas, porque eles estão cheios de pontos questionáveis se compararmos ao próprio Antigo Testamento redigido pelos patriarcas. O livro de Tobias, por exemplo, faz a mediação dos santos, no capítulo 12, versículo 12, e temos ali superstições que observamos no capítulo 6, versículo 5, capítulo 7, do 9 ao 19. E os católicos amam esse negócio de mediação de santo, superstição, complicado. Já o livro de Baruque traz a intercessão pelos mortos, no capítulo 3, versículo 4. E no catolicismo, interceder por morto é a bola da vez, principalmente quando esses mortos são
entre aspas, santos. E vemos ali, reza para São Pedro, reza para Santo Expedito, reza para a Virgem Maria. O livro de Eclesiástico traz a justificação pelas obras, no capítulo 3, versículos 33 e 34. E esse negócio de justificação pelas obras é muito forte no meio religioso. É sabido que somos salvos mediante a graça de Deus, e não pelas obras. Seja bonzinho para herdar o reino de Deus. Isto não existe no Evangelho, mas é o que é. O livro de Macabeus, que é o melhor livro apócrifo que compõe a Bíblia Católica, infelizmente traz a oração pelos mortos, no capítulo 12, versículo 44 e 46. E não só oração, mas também como toda uma sincretização religiosa pelos mortos, através de cultos e missas pelos mortos, no capítulo 12, versículo 43. E na religião católica nós vemos missa de sétimo dia ou peregrinação pelos mortos. Isto não existe no Antigo Testamento e também não existe no Novo Testamento. Sem contar que os outros livros, além desses, ensinam artes mágicas e feitiçaria, como relatado no livro de Tobias, no capítulo 6, versículos 5 a 9. E não existem somente estes livros apócrifos. Nós temos dezenas e dezenas de livros apócrifos espalhados por aí, tais como Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Pedro, Apocalipse das semanas do livro, no caso seria o livro de Enoque, a Assunção de Moisés, a 13ª tribo, a doutrina dos apóstolos, a infância de Cristo segundo Tomé, a natividade de Maria, Atos de João, Atos de Tomé, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Bartolomeu, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Nicodemos, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Agrafa, a história de José o Carpinteiro, passagem da Bem-aventurada Virgem Maria, Testamento de Benjamim, Testamento de Naphtali, Testamento de Azer, Testamento de Dan, Testamento de Gade, Testamento de Issacar, Testamento de Judas, Testamento de Levi, Testamento de Ruben, Testamento de Zebulon, Testamento de José, e etc, etc, etc. A lista é enorme. Eu citei somente alguns. E todos esses livros apócrifos não foram citados por Jesus e também não foram citados pelos apóstolos. Eu digo os apócrifos que foram escritos antes de Cristo e antes dos apóstolos. E os que foram escritos depois de Jesus Cristo e depois dos apóstolos também não tem citação na historiografia judaica. Não tem. O Tanakh não fala sobre os apócrifos, o Talmud também não fala, a Bíblia de Jerusalém também não fala, a Bíblia siríaca, a Bíblia copta egípcia, os maçoretas não falam sobre os apócrifos. Ninguém fala sobre esses apócrifos. Ninguém legitima estes apócrifos. Ninguém ratifica, homologa estes apócrifos. E o engraçado é que quando Jesus Cristo estava vivo, andando entre nós, ele discutiu sobre várias questões com os fariseus, herodianos, saduceus e etc. E nestas discussões, muitas vezes acaloradas e sanguíneas, Jesus e os fariseus, saduceus, herodianos e etc. nunca discorreram sobre estes apócrifos. Nunca. E olha que Jesus chutava o pau da barraca, não estava nem aí com a hora do Brasil. Conversando com as autoridades judaicas, Jesus e eles nunca falaram sobre alguma extensão, alguma coisa sobre os apócrifos. Isto não é engraçado? E uma outra observação aqui é que o próprio Jesus e os autores do Novo Testamento fazem citações de mais de 295 vezes várias partes das Escrituras do Antigo Testamento.
E estas citações do Antigo Testamento são feitas como palavras autorizadas por Deus, dando legitimidade, autoridade e autenticidade. E aqui vai o pulo do gato. Nunca, nenhuma vez sequer, Jesus Cristo ou os autores do Novo Testamento mencionam alguma declaração extraída dos livros apócrifos ou qualquer outro escrito como se tivesse autoridade divina. Isto não é esquisito? Só que o mais curioso de tudo é que parte destes livros apócrifos estão na Bíblia Católica. Este não é o problema. O problema é dar uma legitimidade divina a estas escrituras. Neste ponto, você agora está se perguntando: será que eu posso ler este livro? Será que podemos ler estes livros? Então, aí é que tá. Você não só pode ler estes livros, como deve estudar estes livros. Não há problema algum ler ou, principalmente, estudar os livros apócrifos. Nós temos que entender que para quem é declaradamente cristão, só o Novo Testamento é suficiente para nos conduzir a Cristo. Os livros apócrifos, como um todo, devem ser lidos, devem ser estudados. Não há problema para nossa compreensão sobre a salvação de Cristo. No caso dos livros apócrifos que estão na Bíblia Católica, não existe nenhum problema em lê-los. Não vai alterar em nada o Novo Testamento. Tanto é que o Novo Testamento católico é igualzinho ao Novo Testamento protestante. Ambas as Bíblias, se lidas e colocadas em prática, conduzirá o homem a Deus e, consequentemente, a salvação. O que tem a mais na Bíblia Católica são somente esses livros apócrifos que estão no Antigo Testamento. O Novo Testamento católico e o Novo Testamento protestante são idênticos, são iguais. Nós temos que entender que leitura é conhecimento e conhecimento é poder. Mas somente fiquem cientes de que os livros apócrifos são literaturas não homologadas, não oficiais. Só isso. Não são livros inspirados. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Adalberto Bernardes. Eu sou professor particular, pastor, teólogo, filósofo e historiador. Sua audiência tem ajudado o canal a crescer, e isso faz com que todos vocês sejam amigos e amigas do saber e do conhecimento. Portanto, o meu muito obrigado a todos vocês, amigos e amigas do saber e do conhecimento. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.